Vamos falar do Palmeiras. O Leandro Boldaquian tem as informações do Palmeiras classificado na Libertadores da América. Deixou o Galo no meio do caminho. Diga lá, Lelê. Boa tarde. Fala, meu caro Márcio Espímpolo. Pessoal que tá ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. Ontem no Allianz Parque deu palestra. O Palmeiras passou de fase, mesmo empatando 0-0 com a equipe do Atlético Mineiro. Com o agregado de 1-0 avança para as quartas de final. Muitas chances criadas, muitas chances perdidas. O Palmeiras cansou de perder gols ontem, flertou, né, com o perigo. Viu o Paulinho do Atlético quase marcar um gol na metade final do segundo tempo, na única grande chance que o Verdão cedeu para a equipe de Minas Gerais. Resultado, portanto, que interessava ao Palmeiras. Verdão na próxima fase. E falamos com o goleiro Everton. Perguntei para ele qual foi a reação, né, e a preparação, se foi diferente após ver o Hulk marcar aquele golaço domingo contra o São Paulo. Bom, o que eu pensei na hora que eu vi o gol foi ainda bem que foi contra o São Paulo. Já fazia tempo que ele não fazia gol e a gente sabe quando tá muito tempo sem fazer gol, uma hora vai fazer, ainda mais um jogador do nível dele. E de verdade eu pensei ainda bem que foi contra o São Paulo. E óbvio que treinei bastante a semana, esse chute de longa distância, esse chute que a bola balança mais e me preparar bem, porque a gente sabe que é um jogador diferenciado. Hoje ele teve ali 2, 3 chances também de chutar gol e não conseguiu acertar o gol e faz parte, mas acho que a minha preparação foi intensa, como tenho feito sempre, para jogar em alto nível. E, que nem eu falei, ainda bem que foi contra o São Paulo. Já o técnico Abel Ferreira falou sobre uma das grandes atuações individuais ontem no gramado, Zé Rafael. Que jogou o Zé Rafael ontem foi impróprio para menores de 18 anos. Fala, Abel! Agora, fico acima de tudo feliz, porque vocês sabem quando temos o nosso 5 a top, como é o Zé, né? E foi algo que nós queríamos outro igual a ele, não é? Mas acho que vai ser difícil encontrar igual a ele, porque ele está impossível, está um monstro. Só espero que uma máquina, só espero que o joelho dele esteja firme, porque hoje e sobre isso é que ele hoje jogou a 70% daquilo que ele pode, mas obrigado a ele por todo o sacrifício que ele faz. Nenhum dos meus melhores sonhos pensei que ele ia passar de uma nota 6, que eu acho que ele era um 8 de 6 para um 5 da nota 10. É top o que ele fez hoje no jogo, nos ajudou muito e só espero que ele não tenha nada, porque é um jogador realmente que nos equilibra muito a nossa equipa e nos dá uma dimensão muito grande. Tá, e portanto os personagens dessa vitória do Palmeiras, que agora enfrentará o Deportivo Pereira da Colômbia, que eliminou, né, a equipe do Independente Del Valle. O Deportivo Pereira, que na fase de classificação foi a 16ª equipe classificada entre os 16 que passaram para a fase mata-mata, ou seja, a pior equipe em pontuação que passou para essa fase. Os jogos acontecerão nos dias 23 e 30 deste mês, Espímpolo. Muito obrigado, Lelê, pelas informações. O Palmeiras classificado. O Everton. Eu só não gostei de uma coisa. Vou citar esse momento. Até falei pro Nori quando a gente chegou aqui na redação. E como o Boldaquian ilustrou aí com o Abel e também com o Everton, que foram os dois selecionados para a entrevista, o Abel, acho que não precisa isso, entendeu? Não tem necessidade. O Abel é muito grande hoje. O Abel é muito gigante. É um cara vitorioso demais. Um cara que até outro dia a gente falava como um postulante aí para dirigir a seleção brasileira. O Abel, eu não sei se você viu, Nori, não sei se você viu, Renatinha, quando começa a entrevista, a primeira pergunta é feita e aí o Abel fala pro Everton responder, não, por favor, responda, tal. Aí o Everton começa a responder, o Abel, só a postura, senta direito, tal. Sabe, acho que tem coisas que... O Abel é muito inteligente, assim, eu acho que ele não gosta da gente, ele não gosta da imprensa, como a torcida do Palmeiras, na maioria não gosta. Então, cada um segue a sua vida, faz o seu trabalho. Eu avalio o trabalho do Abel, o que o Abel acha da gente ou não acha da gente, não me interessa. Só me interessa o que o Abel, o que ele faz dentro do trabalho dele como treinador de futebol. E acho um fantástico treinador de futebol. Não, excepcional, o melhor que temos, não tenho a menor dúvida disso. É o eleito, para mim, o principal nome, se a seleção brasileira quisesse, né? Se a CBF quisesse, não sei nem se chegaram a fazer alguma proposta, a gente já falou sobre isso tantas vezes aqui, né? Mas eu acho que ele poderia pontuar os pontos positivos, né? Desde que ele chegou no Brasil, porque, cara, ele só reclama. Não sei nem como ele consegue viver aqui ainda, porque não tem nada de bom.
Só isso que eu acho estranho. Mas tudo bem, cada um, né? O Palmeiras com essa eliminação, eu vou perguntar isso se ele... O Palmeiras se classificou, não foi eliminado. Eu falei eliminação? Eliminação, Desculpa. Com essa classificação, não é aquele Palmeiras ainda do melhor momento do Abel, né? Não, tá um mas distante, assim, né? Ele já deu uma boa recuperada. E o Palmeiras voltou a jogar de forma consistente. Ele joga bem, voltou a ser coletivamente muito forte. Mesmo no jogo contra o Fluminense, foi um jogo muito bom, inclusive. Se tivesse sido disputado num gramado decente, seria ainda melhor, porque o gramado do Maracanã é uma piada, é uma vergonha. É mesmo. E coloca em risco a capacidade e a integridade física dos atletas. Eu acho que o Palmeiras está melhorando coletivamente e precisa ainda de alguns jogadores. O Rafael Veiga, por exemplo, está voltando a jogar melhor. O Zé Rafael, que eu falei aqui, vários companheiros aqui, PVC, Alex Miller, dizendo que ele saiu porque sentiu dor no joelho, foi questão física, um dos dois, assim. Eu acho que tem situações em jogos eliminatórios, a minha visão do futebol. Eu não me meto, eu não gosto de fazer comentário, eu não tiraria, eu colocaria, eu evito falar isso aí. Mas pensando assim, na situação, jogo eliminatório, 5 minutos, o cara tá gastando a bola, dá para aguentar essa dor aí, Zé? Vai até o fim, porque o cara foi um monstro ontem, jogou demais. E falta ainda o Dudu, eu acho, voltar. O Palmeiras precisa resolver algumas questões, porque a bola tá sempre cruzando a área ofensiva do Palmeiras, falta aquele pezinho para colocar. Acho que se o Palmeiras tivesse um baita de um centroavante para algumas situações de jogo, ele sofreria bem menos em algumas circunstâncias, mas está voltando a ser um time forte e consistente, com a ressalva de que tem um banco hoje que não quebra os galhos do seu treinador. O Pereira, apelidado carinhosamente, mas com nem um pouco carinho quando começou a competição de Pereirão, até pela falta de conhecimento em relação ao time, ele tá com as asinhas de fora aí. Dá pra fazer cosquinha no Palmeiras ou não vai dar nem graça, Safurito? Futebol de hoje em dia, lógico que dá, sempre dá. Olha o que aconteceu na Copa. As coisas, as equipes, elas se transformam nesses momentos, né? E a gente passa a conhecê-las. Eu acho que sim. Agora, o Palmeiras, apesar de tudo isso que o Nori falou, que eu concordo com ele, o Palmeiras é o grande favorito para vencer a Libertadores mais uma vez. Para disputar a decisão nos últimos 4 anos. É impressionante, assim, é muito pronto. Não dependendo, obviamente, do banco, né? Ele vai manter, ele tem que manter a equipe titular o tempo todo. Não pode nem pensar em perder qualquer jogador, porque já muda bastante. Pode ser uma LDU, um Once Caldas, nessa edição de 2023? Pode. O Independiente Del Valle é um baita time. Del Valle. Projeto interessante. Agora foi eliminado pelo Pereira. E se o Pereira eliminou o Independiente Del Valle, é porque ele tem qualidades. Certamente o Palmeiras e todos os times, o Atlético também estava fazendo isso, estava estudando já o Pereira como estudava o Del Valle. Tem outras circunstâncias, tem deslocamento, tem viagem, tem clima, tudo isso aí interfere. Mas para mim segue sendo o Palmeiras o favorito. Aí o Palmeiras tem mais time, tem mais elenco, tem mais condições, vai decidir no seu estádio. No seu estádio é um time muito, muito forte. A questão do gramado sintético interfere também no desempenho do Palmeiras e dos adversários. Tem que tomar todos os cuidados possíveis, né? Mas o Palmeiras tem muito mais time que o Pereira e tem a obrigação de confirmar sua vaga. Bom, daqui as informações do Verdão, de novo nas quartas de final da Liberta. Você, Lelê. Fala, meu caro Tomás, Rafael, pessoal que tá ligado em mais uma edição do nosso Papo de Craque pela Transamérica. Ontem no Allianz Parque, 0-0 com sabor de vitória para o Palmeiras, que avança no agregado contra o Atlético Mineiro. 1-0, está na fase quartas de final pela 12ª vez, Tomás. Eu vou fazer aqui uma correção. Falamos ontem no Papo de Craque, que eu falei que era a 13ª em caso de avanço. Você tinha a informação correta. São agora 12, né? Fase quartas de final para o Palmeiras em toda a sua história, igualando com o Grêmio, né? Os maiores participantes brasileiros nessa fase da Copa Libertadores da América. E o técnico Abel Ferreira achou injusto o resultado. Para ele, o Verdão deveria ganhar a partida. Sinceramente, não achei o resultado justo. Achei que nós devíamos ter ganho o jogo, mas o futebol é si mesmo, é a eficácia. Mas sabíamos que ia ser difícil. Dar os parabéns ao Atlético Mineiro, dar os parabéns ao Filipão, porque é um treinador que eu gosto, é um treinador que
esperou sempre o momento certo para poder fazer um golo e empatar a eliminatória. Nós sabíamos disso, mas eu acho que mais uma vez a nossa equipa mostrou, quando estamos todos juntos, quando estamos recuperados, quando estamos frescos física e mentalmente, somos extremamente competitivos e ainda bem que passámos esta eliminatória, porque tenho a certeza absoluta, se nós não passássemos hoje esta eliminatória, estava em crise, não é? Eu acho que a única equipa que não está em crise neste momento no Brasil é o Botafogo, não é? E espero que não perca dois jogos, porque se perder 2 jogos também vai passar a estar em crise. Quem também conversou com a imprensa foi o arqueiro Everton. Perguntei para ele, né, qual foi a reação e se mudou a preparação dele para essa partida ao ver o golaço marcado por Hulk no último domingo. E de verdade eu pensei ainda bem que foi contra o São Paulo. E óbvio que treinei bastante a semana, esse chute de longa distância, esse chute que a bola balança mais, e me preparar bem, porque a gente sabe que é um jogador diferenciado. Hoje ele teve ali 2, 3 chances também de chutar gol e não conseguiu acertar o gol, e faz parte, mas acho que a minha preparação foi intensa, como tenho feito sempre, para jogar em alto nível. E, que nem eu falei, ainda bem que foi contra o São Paulo. Bom, tá aí, portanto, os personagens dessa qualificação do Palmeiras, que agora enfrentará o Deportivo Pereira na fase quartas de final da Colômbia, que dos classificados para a fase mata-mata foi o 16º e, consequentemente, a última equipe dentre as 16 que avançaram para o mata-mata. Agora restaram apenas 8, né? Então, ou vão restar ainda 8, né? Porque hoje tem rodada ainda. Então, o Deportivo Pereira foi a pior equipe classificada dentre as 16. Verdão enfrentará o time colombiano nos dias 23 e 30 deste mês, Tomás. Quando a fase é boa, até o Independiente Del Valle perde pênalti no finalzinho diante do Deportivo Pereira, um pênalti que algumas pessoas aqui estão reclamando também que não aconteceu. Eu confesso que eu não vi o lance do pênalti marcado para o Independiente Del Valle em casa no finalzinho, mas o time equatoriano desperdiçou. Esse mesmo Independiente Del Valle que deu um baile no Corinthians na fase de classificação, na fase de grupos, no jogo de lá, né? Aqui ganhou injustamente, o Corinthians jogou mais, mas lá foi um baile 3-0, o Corinthians não viu a cor da bola. Mas enfim, Palmeiras avante, Calil, num chaveamento aí deu azar de pegar o Atlético nas oitavas, dá sorte agora de pegar o Deportivo Pereira nas quartas. Qual a chance desse Deportivo Pereira se tornar um novo Once Caldas na vida do futebol brasileiro, hein, Calil? Esse time é o 19º colocado no campeonato colombiano. Eu acho que nenhuma, né? Eu conheço a cidade de Pereira, ela fica ali um pouquinho para frente de Cali, um pouquinho para frente tem Manizales, onde o Brasil disputou a Copa América de 2001 e foi eliminado. Sinceramente, eu não vejo nenhuma chance do Palmeiras ter problemas nesse confronto, e depois na semifinal aí não tem jeito, né? Aí vai na semifinal, sempre é um confronto mais encardido. Agora, sobre a eliminação do Atlético diante do Palmeiras, eu não vejo nenhuma contestação. O Palmeiras, sem ser brilhante, é bom que se diga, o Palmeiras não teve momentos brilhantes, mas ele foi melhor que o Atlético nos 2 jogos. Ontem eu esperava muito mais do Atlético, sabe, que o Atlético colocasse em dificuldade a classificação do Palmeiras, e não foi o que aconteceu. Teve aquele lance do Paulinho, eu não vi mais nenhum outro momento em que o Atlético poderia ter feito alguma coisa. O Palmeiras foi melhor nos 2 jogos e se classifica dentro do esperado, sem nenhuma novidade. Essa bola do Paulinho, aquela tentativa de pressão no final, embora o Palmeiras tenha segurado bem a bola no ataque também nos instantes finais do segundo tempo, mas você no clima do jogo, na atmosfera ali do estádio, o torcedor fica preocupado, né, Galvão? Porque uma bola, a bola bandida, como diz o Leandro Boldaquia, pode mudar a história de um confronto. E pela bola que o Palmeiras jogou, especialmente no primeiro tempo, talvez não fosse necessário todo esse nervosismo do segundo tempo, né? O Palmeiras teve várias boas chances na etapa inicial. A classificação do Palmeiras foi absolutamente justa, né? Acho que ninguém discute isso, porque o Palmeiras foi melhor durante praticamente todos os 180 minutos do confronto, né? Desde a primeira partida lá em BH. Mas o Palmeiras passou, avançou, e a gente tem que olhar um pouco para aquilo que ficou da classificação alviverde, né? Por exemplo, o torcedor pode confiar, continua confiando praticamente 100% nesse grupo de jogadores que a equipe titular tem, né? Porque são jogadores extremamente confiáveis, né? São jogadores que já provaram por A mais B mais C mais D o quanto eles entregam com a camisa do Palmeiras, né? O quanto eles se dedicam com a camisa do Palmeiras. São verdadeiros
leões, guerreiros dentro de campo, e mais uma vez isso ficou claro nestes 2 confrontos diante do Atlético Mineiro. Alguns jogadores se destacaram mais do que os outros, a dupla de zaga, Murilo, Gomes, ontem o Zé Rafael foi muito elogiado também, né, por uma atuação bastante segura. O Abel Ferreira chegou a dizer que o Zé Rafael se tornou um camisa 5 nota 10, né? Ele, claro que puxa também essa sardinha, porque foi ele que descobriu o Zé Rafael como primeiro volante nessa função que ele vem exercendo desde o início da temporada. Enfim, muitos jogadores tiveram atuações seguríssimas e o Palmeiras tem isso a seu favor, né? Um grupo de jogadores extremamente comprometido. E o que não foi tão legal assim, algumas coisas não foram. Por exemplo, o Palmeiras teve dificuldades para finalizar. Pelo número de chances criadas, o Palmeiras teve dificuldades para finalizar, né? O Palmeiras poderia ter um capricho um pouco maior na frente do gol. É possível que o Palmeiras precise deste capricho em fases mais agudas da competição. Então, sim, ainda alguma coisinha que precisa ser melhorada, precisa ser mais ajustada pelos próprios jogadores. Um aproveitamento maior nas finalizações. E outro fator que não é novidade, né, Tomás? Todo jogo grande, decisivo, que o Palmeiras terá nesse ano, eu falei isso pela primeira vez na final da Supercopa do Brasil. E a gente vai repetir até o final do ano. Todo jogo grande, decisivo, o Palmeiras não conta com o banco. Não conta com o banco. Porque tem alguns jogadores de qualidade, sim, mas muitos meninos que ainda não estão maduros o suficiente, é natural, né, que não estejam, e o Abel não confia. Por isso ele faz as substituições já com o jogo acabando. Foi igualzinho com o Flamengo na Supercopa do Brasil. Ele segura o máximo possível os 11 titulares em campo, porque é muito difícil para quem vem do banco manter o nível de quem está em campo. Então, são pequenos problemas, mas ainda assim problemas que o Palmeiras terá nessa sequência de Libertadores da América. Não vai ser fácil para o Verdão a Libertadores, como não foi o confronto diante do Atlético Mineiro.